Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você? Em Cristo Jesus, espero que sim. Aqui agora eu vou compartilhar com você a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz e tem o poder de mudar e transformar o que precisa ser transformado em sua vida. Você acredita? Se sente pronto para ouvir? Ouça nesse momento. Apocalipse, uma mensagem urgente para a Igreja de Cristo Jesus. Convido você aqui agora a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Apocalipse, capítulo 1. Deus quer falar com você. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você acredita? Eu fico imaginando João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você está ouvindo Apocalipse, uma mensagem urgente para a Igreja de Cristo Jesus. Como se sente agora? Quero aqui agora destacar
dois fatores que contribuem para que muitos crentes evitem o livro de Apocalipse. Quer saber? A ideia de que ele é um livro selado que trata de coisas encobertas. Na verdade, o livro de Apocalipse é o oposto disto. Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido. Você sabia? A ordem de Cristo Jesus, o Filho de Deus, é: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Você sabia? As coisas que em breve devem acontecer mostra que há uma tensão entre o futuro imediato e o mais distante. O mais distante é visto como que transparecendo do imediato. Você consegue entender? O Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, é o executor do deve acontecer. Já pensou nisso? Há duas atitudes em relação à segunda vinda de Cristo Jesus. Quer saber? Primeiro, quem se acomoda diz: onde está a promessa da sua vinda? Segundo, estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Como se sente? Agora, você está ouvindo Apocalipse, uma mensagem urgente para a Igreja de Cristo Jesus. Segunda coisa, a ideia de que Apocalipse é um livro que fala de catástrofe, tragédia e caos. Esse é o significado da palavra hoje. Tornou-se sinônimo de tragédia. Mas o livro de Apocalipse não fala de caos, mas sim do plano vitorioso e triunfante de Cristo Jesus e da sua igreja. Você sabia? Fique atento no título do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro aberto e não fechado. A palavra Apocalipse significa descoberta, sem véu. Revelação não é especulação humana, é a palavra de Deus, o testemunho fiel. Você concorda? Eu fico imaginando, o livro de Apocalipse revela o plano vitorioso, triunfante de Cristo Jesus e da sua igreja, e ainda mais sua vitória absoluta contra todos os seus inimigos, a grande meretriz, a besta, o falso profeta, o grande dragão vermelho, o anticristo, os incrédulos e a morte. O livro de Apocalipse mostra que o último capítulo da história
vitória. Não será de tragédia, mas de uma retumbante vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como se sente agora? Apocalipse é um livro aberto em que Cristo Jesus revela seus planos e propósitos para a sua igreja. Gostou do resultado? Você está ouvindo Apocalipse, uma mensagem urgente para a igreja hoje. Eu continuo imaginando. O livro de Apocalipse não é revelação apenas das últimas coisas, mas, sobretudo, do Cristo Jesus vitorioso e glorioso. Por essa você não esperava. Viu só que notícia boa? O livro de Apocalipse não fala tanto de fatos, mas de uma pessoa. Quer ouvir mais? O livro de Apocalipse é fundamentalmente a revelação de Jesus Cristo e não apenas de eventos futuros. Se concentre aqui agora, nesse ponto específico. Você não pode divorciar a profecia da pessoa de Cristo Jesus. O livro de Apocalipse não é a revelação do apóstolo São João, mas revelação de Cristo Jesus ao apóstolo São João. Gostou do resultado? Cristo Jesus veio ao mundo para revelar o Pai. No livro de Apocalipse, é o Pai quem revela a Cristo Jesus. A Bíblia diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz, eu acredito. E eu fico pensando, como Deus o revela? Se sente pronto para ouvir? Se prepare para uma notícia extraordinária. Quer saber como Deus revela Cristo Jesus ao apóstolo São João, como o servo lavando os pés dos discípulos? Como uma ovelha muda que vai para o matadouro? Quer saber como Deus revela Cristo Jesus ao apóstolo São João? Como aquele de que os homens escondem o rosto? Como aquele que está pregado na cruz com o rosto cheio de sangue? Quer saber como Deus revela Cristo Jesus ao apóstolo São João? Como aquele que tem as mãos atadas e os pés pregados na cruz? Absolutamente não. Absolutamente não. A revelação do noivo da igreja pelo Pai é de um Cristo glorioso. Seus cabelos não estão cheios de sangue, mas é alvos como a neve. Seus olhos não estão inchados, mas são como chama
de fogo. Seus pés não estão pregados na cruz, mas são semelhantes ao bronze polido. Sua voz não está rouca, porque a língua está colada ao céu da boca, por atordoante sede, mas é voz como voz de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos, mas ele, Cristo Jesus, segura a igreja e a história em suas onipotentes mãos. Seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol. Gostou do resultado? O objetivo do livro de Apocalipse não é nos dar uma tabela do tempo do fim, mas nos revelar o noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador, Cristo Jesus. A igreja precisa olhar para a supremacia do seu Senhor, Cristo Jesus. Durante a sua primeira vinda, a glória de Cristo Jesus estava encoberta. Ele, Cristo Jesus, viveu se esvaziando da sua glória, mas na segunda vinda do Filho de Deus, o Messias, Cristo Jesus, sua glória será evidente, como se sente agora. Fique atento. Você está ouvindo Apocalipse, uma mensagem urgente para a igreja hoje. Fique atento. Agora, no autor do livro de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1, 2 e 4. A Bíblia diz: eu acredito. Cristo Jesus tem planos distintos a usar seus servos. Você sabia? O Espírito Santo usou o apóstolo São João para escrever o 4º Evangelho, as 3 cartas e ainda mais o livro de Apocalipse. O objetivo do Evangelho de São João é alertar as pessoas a crerem em Cristo Jesus. A Bíblia diz: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. O objetivo das 3 cartas do apóstolo São João
é encorajar os crentes a terem certeza da vida eterna. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 13. O objetivo do livro de Apocalipse é alertar os crentes para estar preparado para a segunda vinda de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Você está ouvindo Apocalipse, uma mensagem urgente para a igreja hoje. Cristo Jesus transforma tragédias em triunfo. Quer ouvir? O imperador Domiciano, o segundo Nero, que arrogou para si o título de Senhor e Deus, baniu o apóstolo São João para a ilha de Patmos, a colônia penal da costa da Ásia Menor. Mas, ao mesmo tempo em que o apóstolo São João se achava fisicamente em Patmos, achou-se em espírito no dia do Senhor e Cristo Jesus, o Filho de Deus. Abriu-lhe o céu, revelou-lhe as coisas que em breve devem acontecer. Isso é incrível. Quer saber mais? Num tempo em que a Igreja de Cristo Jesus estava sendo massacrada, e pisada, e perseguida, e torturada, o apóstolo São João recebe a revelação de que o noivo da igreja, Cristo Jesus, o Senhor absoluto dos céus e da terra, está no total controle da igreja e da história. Você agora fica com muito entusiasmo. Cristo Jesus esclarece uns e confunde outros. Por esta você não esperava. O livro de Apocalipse é um livro altamente simbólico. Quer saber o motivo? É como as parábolas esclarecem uns e confundem outros. Para a Igreja de Cristo Jesus era uma mensagem clara, mas para os ímpios, uma mensagem indecifrável. Você sabia? Os símbolos não enfraquecem com o tempo. Em vez de falar do diabo como ser maligno, falou de um grande dragão vermelho. Em vez de falar de um ditador, falou de uma besta. Em vez de falar de um sistema sedutor, falou de uma grande meretriz, Babilônia a Grande, simbolizando, naquele momento, o Império Romano. E ainda é o mesmo símbolo para o dia de hoje, o Império Romano, a grande meretriz, a grande Babilônia.
Você está ouvindo Apocalipse, uma mensagem urgente para a Igreja de Cristo Jesus. Quero ouvir mais. Fique de olho nos leitores do livro de Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu fico imaginando, o número 7 é um número importante no livro de Apocalipse. O número 7, aparece 54 vezes no livro de Apocalipse. Você sabia? O livro de Apocalipse fala de 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas. O número 7 significa completo, total. Quero ouvir mais? Havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor, mas quando Cristo Jesus envia cartas às 7 igrejas, significa que Ele, o noivo da igreja, Cristo Jesus, envia sua mensagem para todas as igrejas, em todos os lugares, em todos os tempos. Ficou feliz com a notícia? Não há nenhuma indicação nas 7 igrejas que elas representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. O livro de Apocalipse era e é para toda a igreja, em todos os tempos e em todos os períodos. Você está ouvindo o Apocalipse, uma mensagem urgente para a Igreja de Cristo Jesus. Este livro de Apocalipse é destinado a todos os cristãos em todos os tempos. Você não pode limitá-lo à visão preterista nem à visão futurista. Apocalipse é um livro encorajador para todos os cristãos em todos os tempos. O livro de Apocalipse devia ser lido em voz alta em culto público. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz, eu acredito, há uma bem-aventurança para os que leem, ouvem e praticam a mensagem do livro de Apocalipse, e você está lendo, ouvindo e colocando em prática o livro de Apocalipse. Quero saber a sua resposta. Eu fico pensando, para todas as igrejas, o Senhor Jesus Cristo, que anda no meio dos 7 candeeiros, tem uma palavra de exortação e encorajamento. Quero ouvir. Ele, Cristo Jesus, os desafia a serem vencedores. Isso faz você ficar com muito entusiasmo. A mensagem central
de Cristo Jesus para a igreja é que nós não devemos nos aproximar da profecia apenas com curiosidade acerca do futuro. Quero que você se lembre de Daniel. Quando o profeta Daniel e o apóstolo São João receberam a profecia do plano de Deus, do futuro, ambos caíram aos pés do Senhor. É assim que você deve se aproximar aqui e agora do livro de Apocalipse como adorador e não como acadêmico. Já parou para pensar nisso? Fique atento no remetente do livro de Apocalipse. Uma saudação de encorajamento e não de medo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Graça e paz não é uma palavra de medo, mas de doçura, de encorajamento a uma igreja que passa pelo vale do martírio. Você sabia? Graça e paz são enviadas à igreja pela Trindade. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e o que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e 5. A Bíblia diz: eu acredito. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estão no completo controle da história. Em um tempo de sombras e provas, eles enviam à igreja sua graça, aleluia, e paz. Como se sente agora? Quer saber como a igreja deve receber o seu noivo, Cristo Jesus? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Quer saber como a igreja deve receber o seu noivo? Como a fiel testemunha. Cristo Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. Nunca deixou de testemunhar sobre o Pai, mesmo na hora do sofrimento e da morte. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, disse Jesus. Profeta. Então, a igreja deve ver Cristo Jesus como fiel testemunha, um profeta. Quer saber como a igreja deve ver o seu noivo? Primogênito dos mortos.
Cristo Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ele, Cristo Jesus, está vivo para sempre. Ele, Cristo Jesus, é o primogênito, porque é o primeiro da fila e nós vamos logo atrás. Cristo Jesus matou a morte com a sua morte. Ele, Cristo Jesus, venceu o nosso último inimigo. Uma igreja que está enfrentando o martírio precisa saber que o seu Deus venceu o poder da morte. A noiva do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, não tem mais a morte à sua frente, mas atrás de si. Então a igreja deve ver o seu noivo como primogênito dos mortos, sacerdote. Quer ouvir mais? Quer saber como a igreja deve ver seu noivo, o soberano dos reis da terra? A igreja precisa ver Cristo Jesus como presidente dos presidentes, diante de quem todos os poderosos do mundo vão se dobrar. Cristo Jesus está acima de Roma, dos imperadores, das nações, dos governos. Ele, Cristo Jesus, está acima dos impérios. Ele, Cristo Jesus, está acima das nações soberbas. Ele, Cristo Jesus, está acima dos reis da terra. Ele, Cristo Jesus, está acima dos presidentes que ostentam seu poder. Então, a igreja deve ver o seu noivo como soberano dos reis da terra, como rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia! Você está ouvindo Apocalipse, uma mensagem urgente para a igreja hoje. Fique atento. Quer saber como a igreja deve se posicionar diante do seu noivo Cristo Jesus e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. A Bíblia diz, eu acredito, quando o apóstolo São João vê a glória do noivo Cristo Jesus, ele prorrompe numa doxologia suprema diante da suprema glória de Cristo Jesus. Ele, o apóstolo São João, se encanta com o Cristo que lhe é revelado. O coração do apóstolo São João se derrama em adoração. Visualize essa cena. Quer saber o motivo que a igreja deve adorar o seu noivo, Cristo Jesus? Ele, Cristo Jesus, nos ama. O verbo aqui está no presente. O amor de Cristo Jesus é algo que permanece. Ele, Cristo Jesus, nos amou, ainda nos ama e nos amará até o fim. Ele, Cristo Jesus, nos libertou dos nossos pecados. Isso fala de um ato de redenção concluído.
Ele, Cristo Jesus, nos lavou. Ele, Cristo Jesus, quebrou as amarras do pecado e nos limpa. O que é maravilhoso é que Ele, Cristo Jesus, nos amou quando estávamos sujos e perdidos e depois nos libertou do império das trevas de Satanás. Quer saber o motivo que a igreja deve adorar o seu Senhor Jesus Cristo? Ele, Cristo Jesus, nos constituiu reinos e sacerdotes. Quer saber? A igreja não foi amada e libertada para nada. O alvo do amor de Cristo Jesus é nos constituir reis e sacerdotes para Cristo Jesus, o Filho de Deus. Nós trabalhamos no reino de Deus, no serviço real a Deus. Ele, Cristo Jesus, nos ama. Ele, Cristo Jesus, nos levanta da lama e depois nos coloca a coroa e a mitra. Você sabia? Eu e você já estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, mas haveremos de ser corregentes com Ele, Cristo Jesus, pois reinaremos com Ele, Cristo Jesus. Eu e você somos um reino, não apenas porque Cristo Jesus reina sobre nós, mas porque participamos do seu reinado. Você sabia? Fique atento. A mitra do sumo sacerdote tinha uma placa de ouro, santidade ao Senhor. Eu e você temos livre acesso a Ele, Cristo Jesus, pois somos uma raça ou uma geração de sacerdotes reais. Você vai ouvir agora o tema do livro de Apocalipse. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 e 8. Você está ouvindo Apocalipse, uma mensagem urgente para a igreja hoje. Se concentre nesse ponto específico, aqui e agora. Há uma descrição das características da vinda de Cristo Jesus. O grande tema do livro de Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo Jesus na sua vinda. Esta verdade é apresentada nas 7 sessões paralelas. Cristo Jesus vem para estabelecer o juízo e triunfar sobre seus inimigos. Na primeira vinda, a glória de Cristo Jesus não era auto-evidente, mas na segunda será. A Bíblia diz: mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Mateus capítulo 14,
versículos 61 e 62. A Bíblia diz, eu acredito, a igreja de Cristo Jesus triunfa com ele, enquanto seus adversários lamentarão. Os ímpios não se converterão. A vida eterna não pode ser encontrada em nenhuma pessoa fora de Cristo Jesus. É impossível ter a vida eterna a parte de Cristo Jesus, pois Ele é a verdadeira vida. A vida eterna é qualidade com quantidade. Todos viverão para sempre. Nem todos terão a vida eterna, alguns terão a morte eterna, vivendo no lago de fogo e enxofre. Outros terão a vida eterna, desfrutando da presença gloriosa de Cristo Jesus, o Filho de Deus, na Nova Jerusalém, a pátria celeste. Você está ouvindo Apocalipse, uma mensagem urgente para a igreja hoje. Quer saber como Cristo Jesus virá? Aqueles que o amam se alegrarão na sua segunda vinda, mas aqueles que o rejeitarem se lamentarão. Eu fico imaginando como será a vinda de Cristo Jesus. Uma vinda pessoal, uma vinda pública, uma vinda visível. Como será a vinda de Cristo Jesus? Uma vinda poderosa, uma vida para o juízo eterno. Ouça ainda a descrição das características daquele que vem, Cristo Jesus. Essas características da eternidade e onipotência de Cristo Jesus são dadas para mostrar que Cristo é todo-poderoso para executar o seu plano na história humana. Como se sente agora? Você está se preparando para encontrar com Ele, Cristo Jesus, como as virgens prudentes? Suas lâmpadas estão cheias de azeite? Se sente pronto para a segunda vinda de Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Você quer aqui agora entregar a sua alma para Cristo Jesus, o Filho de Deus? Só Cristo Jesus pode dar para você a vida eterna. Só Cristo Jesus pode escrever o seu nome no livro da vida. Só Cristo Jesus pode perdoar os seus pecados. Só Cristo Jesus pode justificar você. Só Cristo Jesus pode salvar você. Qual a sua decisão? Jesus Cristo é a única esperança para a sua vida, para a sua alma. Se concentre nesse ponto específico. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe sua vida em todos os sentidos e níveis, e que o Espírito Santo de Deus convença você do pecado, da justiça e do juízo enquanto você tem tempo. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Você ouviu Apocalipse, uma mensagem urgente para a igreja. Hoje, como se sente agora?